Isso aí, galerinha, vamos que vamos! Física C ainda, volume 2. Tem uma aula aí esquisita, cara. Essa aula aí chama-se Dados Nominais dos Aparelhos Elétricos. Que história é essa? Pô, amigo, tá lá na tua casa, né, um aparelho que tá dizendo 220 volts. E aí, tu vai viajar com ele, botou lá o aparelho na mala, vai viajar, vai para Curitiba, chega lá em Curitiba, tem uma tomada e tá escrito 110 volts. Tu não tá nem aí, tu não tá acostumado a olhar com isso, tu pega o teu aparelho que tá escrito 220 volts e coloca na tomada de 110 volts. O que acontece? Ele simplesmente não funciona, não vai queimar, não vai estragar o aparelho, não tem perigo nenhum, certo? Por quê? Porque se tu colocou uma potência menor que a potência nominal, né, tendo que dar nome ao aparelho, certo? Então a potência nominal, acho que não é potência, a tensão nominal de 220 volts, certo? Ela foi desrespeitada e tu colocou numa potência de uma voltagem animal, uma tensão, de 110 volts. Como a potência vai ficar menor do que o normal, afinal eu estou colocando menos volts, né? Então a potência gerada naquele momento vai ficar menor que a potência nominal. Então não vai ter problema nenhum, só não vai funcionar o aparelho não vai queimar. O que é problemático é se tu tem um aparelho de 110 volts, vai viajar para um lugar onde a tomada é 220 volts e tu desavisadamente faz essa conexão. Porque aí, nesse caso, a potência gerada no aparelho vai ser maior que a potência nominal, que é a potência para o qual ele foi projetado. E se a potência gerada vai ser maior, vai esquentar mais do que ele suporta. E aí vai ocorrer a queima do aparelho. Então, ó, cuidado. Conectar um aparelho de 220 numa tomada 110 simplesmente não funciona. Mas não queima. Não funcionaria com metade da potência? Aí que tá, depende do aparelho. Se for, por exemplo, um chuveiro elétrico, e não é a metade, tá? Na aula de resistência elétrica a gente viu que, né, ó, P igual a V vezes I. Se isso aqui é metade, é porque isso aqui também é metade. Então a potência cai 4 vezes. Então se fosse um chuveiro elétrico, ele ia funcionar esquentando 4 vezes menos. O que para a pessoa na prática ela não ia sentir. Ela simplesmente ia, tá estragado o chuveiro. Se fosse um rádio, por exemplo, ou um computador, ele nem ligaria. Aí não é nem funcionar abaixo da potência, ele nem liga, porque alguns circuitos internos precisam de uma certa voltagem para que ele dispare realmente, aí nem funciona. Tá? Mas realmente, se for um aparelho resistivo, como uma lâmpada incandescente, aquela antiga, ela vai brilhar bem pouquinho, ou só vai ficar morna, não chegaria a brilhar. Certo? É isso aí. E galera, o perigo é isso aqui, ó. O perigo é quando tu pega um aparelho de menor voltagem e conecta numa tomada de maior voltagem, já que a potência gerada é maior do que aquele para a qual ele foi projetado, queima. Tá? É isso que é o perigo. Beleza? Então, se tu tiver com o aparelho 220 volts e está em dúvida qual é a tomada, não tem problema, bota aí e vê o que dá. Agora, se tu está com o aparelho 110 volts e está em dúvida na tomada, não coloque. Primeiro leia, peça instrução para alguém, pergunta para o dono do prédio ou para o hotel, né? Até eu tenho plaquinha do dia, né? E antes de fazer o teste, porque senão tu vai perder o teu aparelho. Então tu vê, no começo ele só está mostrando isso, que se tu conecta no lugar certo, a potência vai ser a projetada e vai funcionar. Se tu conecta num lugar com menos energia do que o necessário, simplesmente não vai funcionar. Ou funcionar tão, né, tão ruim, de maneira tão fraquinha que tu não vai perceber. E o grande risco é tu pegar um aparelho de menor voltagem e conectar numa tomada de maior voltagem. Obviamente tu vai gerar mais efeito Joule do que o esperado e vai derreter partes do equipamento, pode até pegar fogo, sem problema. A tomada de 110 é mais econômica? Olha, na verdade, bacana a tua pergunta, amigo. A resposta está aqui nessa ideia aqui, ó, na ideia de potência. Potência é energia sobre tempo. Bom, o que importa, na verdade, para saber a energia que tu vai gastar é a potência do aparelho e quanto tempo tu vai ficar com ele ligado. Certo? Ou seja, é na hora de projetar o aparelho que eu vejo isso. Então, se eu quiser tomar um banho bom em 110 volts, eu vou precisar de um chuveiro potente. Certo? Esse chuveiro, se tiver a mesma potência, imagina só um chuveiro bom, um chuveiro de 7.500 watts. Se eu pegar um chuveiro de 7.500 watts, conectar, seja em 110, seja em 220,
ele vai gerar a mesma potência, vai consumir igual. Então o que é bom a tomada de 110 volts, professor? A tomada de 110 volts, como é que ela vai gerar a mesma potência se ela tem menos energia, não é isso? É porque vai passar mais corrente por ela. Então ela tem a menor voltagem, mas vai ter o dobro da corrente, metade do V, mais o dobro do I. E na hora de multiplicar, V vezes I continua dando igual. Então não é mais econômica. Não é mais econômico. Ter tomada de 110 volts não é mais econômico, é só mais seguro. Então o risco de tomar um choque, de morrer eletrocutado, é menor em 110 volts. Por isso que o mundo inteiro é 110 volts, só o Brasil mesmo, mais uns países cabeça de vaga não são. E por quê? Quem é que toma essa decisão? No dia que tu vai construir as tuas primeiras hidrelétricas ou as tuas primeiras termoelétricas, os engenheiros sentam e decidem, certo? E aí eles pensaram mais no próprio umbigo, pensaram mais no projeto em si, na pontual, e não no mundo, não na conexão com a rede elétrica mundial no futuro. Então a gente, de certa forma, escolheu errado. No país escolheu, esquisitamente, né, uma parte do país 110 e outra parte de 120, né, bizarro, né? Então é decisão de engenheiro cabeça de bagre mesmo, né? O engenheiro que tem que decidir isso no dia do projeto da hidrelétrica que ele vai fazer, é que ele tem que tomar essa decisão. Essa primeira parte era meio óbvia, né, galera? Pô, não tem nada demais. Se eu conecto meu aparelho com menos energia do que ele esperava, ele não tem o porquê ele estragar por excesso de energia. Agora, se eu conectar meu aparelho numa energia maior do que ele poderia suportar, é natural que ele estrague, já que ele não foi projetado para tal quantidade de energia. Outras coisas que a apostila trabalha nesse capítulo é a ideia de chave. Como assim chave, professor? Ué, tem lá um circuitinho, tem um pedaço de fio e eu quero conectar um pedaço do fio no outro. Aí eu escrevo ali, boto ali, chamo de CH, de chave, e digo que a chave pode ficar fechada, que é quando a corrente passa, ou a chave pode ficar aberta, que é quando a corrente não passa, porque não existe contato metálico. Então, volta e meia agora vai começar a aparecer uma chavezinha nos nossos circuitos, um liga e desliga. Um interruptor como aquele lá, é uma chave. E geralmente representado dessa maneira tosca aqui, ó, certo? Por que não faz o desenho do interruptor? Porque não é o objetivo, que não é a aula de artes, né? É a aula de prática, certo? É bom ser prático. E tuc, ligou, tuc, desconectou. Fusível. Esse capítulo também fala o que é fusível. O nome disso tudo, hein? O cara é fusível. O que é fundir? Fundir é derreter. E se tem algo que o nome é chamado de fusível, é porque ele tem essa habilidade de se derreter, é porque ele pode se derreter. O fusível mais clássico é um tubinho de vidro com partes metálicas aqui, e lá dentro desse tubinho de vidro tem um filamento bem fininho. Acho que na tua apostila tem até fotografia de fusível. Olha ali, ó. Lá na página 8, é isso aí, obrigado, amigo. Esse era o clássico, hoje dos carros não é mais assim, tá? Vou desenhar um de carro aqui pra ti já. O que acontece? O engenheiro que projetou o fusível, ele calcula lá a partir de quantos amperes vai derreter aquele fio, vai fundir, por isso o fusível. E aí tu coloca esse fusível para fazer a conexão de determinado circuito, mais ou menos como fazendo o papel de uma chave ali. Na hora que der um problema nesse circuito e passar a corrente acima daquela que o projetista queria, aquele fiozinho fininho derrete e ao derreter se separa e aí acaba desconectando o circuito, desligou o circuito por segurança. Então o fusível é uma parte mais fraca do circuito, projetada para ser a mais fraca, para quando acontecer um consumo de energia acima do esperado, ele fundir, derreter e desconectar o circuito. Sem um fusível, por exemplo, pode acontecer no próprio fio da rede elétrica pegar fogo, e não um fusível. Então o que a gente faz é projetar para que um aparelho específico pegue fogo antes, derreta antes, e desarma o circuito todo, deixando o resto do circuito incólume, sem defeito, sem estrago. Bom, então o fusível é o que antes, na verdade, nas casas antes não existia disjuntor. Disjuntor é uma coisa moderna, certo? Eu lembro que na casa dos meus avós, lá em Ituba, no quadro de luz não tinha um monte de disjuntor, era um monte de fusível, cara. O quadro de luz deles era um monte de fusível, não era nem esse fusível aqui. O fusível para casa ele é um pouco mais robusto, né? E são redondinhos, geralmente, é tipo uma lâmpadazinha, tipo uma lâmpada de apertar. Só que o objetivo dela não é brilhar, ela é queimar a lâmpada quando a potência for maior do que a esperada, certo? Então fusível ele é feito de material que pode derreter a partir de uma certa corrente elétrica, por isso o nome, ele pode fundir, então ele é fusível. Sempre com o objetivo de proteger o circuito de um estrago ainda maior, por exemplo, um incêndio. Disjuntor. Disjuntor é um fusível moderno. O disjuntor ele é um fusível moderno, ele tem a mesma característica do fusível, ele quer proteger o sistema.
Está passando mais corrente do que eu gostaria no sistema. O disjuntor detecta isso e disjunta. Separa o sistema. Nome justo também, né? Disjuntor. Certo? Ele é o juntor, é se fosse para juntar. Como ele é o disjuntor, é para disjuntar. Certo? Emergência aconteceu, plec, disjunta. E aí, em vez de ter que trocar o fusível, comprar um novo e instalar de novo, ele é bem prático. Só vai lá, desliga ele totalmente e religa. Pronto, já está armado de novo. Essa é a praticidade do disjuntor. Não precisa ficar substituindo quando ele queima. Certo? Desculpa. Se ele queimar, tem que substituir, né? Não fica tendo que substituir toda vez que ele desarma, porque o desarmar não significa queimar. Outro detalhe, o disjuntor, ele não detecta só corrente elétrica. Porque pode acontecer, por exemplo, de um raio cair na rede elétrica e uma voltagem enorme aparecer na rede elétrica um pouco antes da corrente percorrer. Primeiro vem uma voltagem, logo em seguida vem uma corrente, quase instantaneamente. Mas tem um certo atraso entre um e outro. E atraso esse que tu só vai aprender na faculdade, se tu for avançar nisso. Mas tu vê, a corrente e a voltagem, elas não andam juntos na tomada. Se a gente for fazer um gráfico, né? O gráfico da voltagem com o passar do tempo, vocês não comentem com ninguém que eu falei isso pra vocês, tá? Se vocês falarem pra irmã Irene, eu vou falar que é mentira. Ó, na tomada tem a voltagem com o passar do tempo, né? A gente mente pra vocês dizendo que tem quantos volts ali? É mentira, isso é mentira, não tem 220 volts ali. Vai de 310 a menos 310 volts 120 vezes por segundo. A tomada é uma loucura. O eletricista não desistir de ser eletricista, a gente mente para ele que a tomada é calma e tem 220 volts. É mentira. A tomada ali é uma loucura. Se tu colocar um osciloscópio e for medir a voltagem fica indo de 310 a menos 310 volts 120 vezes por segundo. Por isso que é chamada de corrente alternada. É uma loucura tudo aí. Só que tem uma possibilidade de queimar algo. Não. É aí que tá. Olha só, os aparelhos, quando a gente fala que eles são feitos para 220 volts, também é uma mentira. O engenheiro que fabricou esse aparelho, ele foi muito além. Ele calculou o aparelho para ele receber essa loucura oscilante mesmo. Certo? É que assim, é bem complexo o que acontece dentro de uma tomada. Certo? O que acontece na rede elétrica é extremamente complexo. Então no ensino médio, a maioria das pessoas não tem a matemática para aceitar isso ainda. Então a gente finge que tem uma voltagem constante, que dá o mesmo resultado que essa voltagem oscilante. Mas fica muito mais fácil de calcular, uma matemática muito mais simples é usada. Então é por efeitos didáticos, a gente mente para a galera para efeito didático, para a galera não ter que ficar filosofando muito na hora de usar uma tomada. Professor, tem alguns estabilizadores de computador que eles ficam meio que instalando às vezes. Isso é para mudança de voltagem? Isso, na verdade é o seguinte, olha só, um transformador, nós vamos entender como é que funciona isso um pouco mais para frente no curso. Mas só para matar a curiosidade de vocês, o que é um transformador? É assustador, tá gente? Transformador é a coisa mais boba do mundo. É um núcleo de ferro, um pedaço de ferro fundido geralmente, e fio enrolado, fio esmaltado enrolado aqui no primário e fio enrolado lá no secundário. Um monte de fio enrolado. Certo? Então, se é o teu estabilizador, quer dizer que ele passa de 220 para 110. Concordo bem, todo estabilizador é assim. Então, olha só, o que acontece? O projetista foi lá e deu 1000 voltas de fio no primário, que é onde vai colocar na tomada 220 volts, e ele faz só 500 voltas de fio no outro. Por isso que sai 110 volts. Não seria 4 milímetros? Não, é só 2 vezes mais que é pela voltagem mesmo. Se eu quero tornar a voltagem pela metade, eu uso a metade do número de voltas de fio enrolado. É assustador, é isso. Por isso qualquer cabeça de bagre pode fazer um transformador. Certo? É só contar o número de voltas que tu enrola o fio do outro lado. Detalhe, tá gente? Não tem corrente elétrica nenhuma passando aqui, tá? Isso aqui é fio encapado, isso aqui é fio encapado. A corrente elétrica, na verdade, ela está sendo transformada em campos eletromagnéticos que atravessam essa região. Ou seja, nem precisava ter isso aqui, ó. Aí a galera fala, a bobina de Tesla, olha o Tesla, ele sabia fazer a luz aparecer no além. Babaca, idiota, qualquer um faz isso. Qualquer um que entenda de física. Basta ter um enrolamento lá engordado numa tomada, eu ter no meu bolso um outro enrolamentozinho de fio aqui, e aí pronto, a energia vem pelo ar, conecta-se com a minha bobina aqui e eu consigo ter energia Wi-Fi aqui. Certo? Então energia Wi-Fi, toda vida que a gente usa um transformador, a energia está passando de um lado para o outro Wi-Fi, sem fio. Certo? Não tem fio nenhum aqui conectando o transformador. Não. Ou seja, o que é um transformador? É fio enrolado de um lado e fio enrolado do outro. 1000 vezes mais volta de um lado, 1000 vezes mais voltagem. 5 vezes menos volta, 5 vezes menos voltagem.
É isso que é um transformador, não dá pra acreditar, né? Tu olha no poste, aquela coisa de aço, né? Cheio de coisa enrolada, tu pensa que lá dentro tem uma mágica, alguma matemática muito incrível, mas não. É fio enrolado. Tudo bem? Certo? Vamos ao estabilizador agora. O estabilizador, a única diferença é que nessas últimas 3 voltinhas de fio, ó, tem 3 contatos, um ali, outro ali e outro ali. Se está chegando 220 volts redondo, que é o esperado, ele vai usar o do meio, que é com 500 voltas, certo? Aí vai liberar 110 volts, tranquilo? Vai que na tua casa deu algum problema, ou na rede elétrica deu algum problema, ou a galera começou a tomar banho no prédio, e aí não é mais 220 volts, foi para 215 volts, concorda comigo? Lá vai sair 107,5, concorda comigo? E o aparelho queria 100 e... Ah, então peraí, eu vou botar uma voltinha a mais de fio ali. Olha, aliás, uma voltinha a mais de fio. Certo? Aí uma chavezinha, clic, dá o estalinho, aquele que tu escuta, indo para uma voltinha a mais de fio. Agora que tem uma voltinha a mais de fio, a queda de tensão já não vai ser tão grande. Tem um enrolamentozinho a mais, aí eu regulo para os 110 volts sair do jeito que eu queria. A galera parou de tomar banho e por algum motivo foi para 230 volts a tomada. Como foi para 230 volts, lá ia sair 115 agora, não é? Mas o aparelho quer que saia 100 e... Aí ele desconecta da voltinha de cima e pega uma voltinha antes ali, porque ali como tem menos voltas de fio, a voltagem vai sair um pouco menor. Ou seja, é um aparelho extremamente idiota aquele estabilizador. E aquele clec, 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 aquele estralinho é ele, mal e porcamente tentando regular a voltagem, com 3 níveis de regulagem, cara. Nojento aquilo. Aquele aparelhinho do notebook, sabe aquela caixinha preta do notebook? Humilha. Aquela caixinha preta do notebook estabiliza muito melhor do que daquela coisa metálica gigante e pesada da tua casa que fica instalando. Aquela só tem 3 regulagens de voltagem. Regulagem idiota de voltagem. Ou aquele outro não. Aquele quadradinho pequenininho do notebook, cara, tu pode botar 100 volts, ele regula. Tu bota 240 volts, ele regula. E qualquer voltagem entre elas, ele regula para a voltagem correta. É eletrônico aquilo lá, né? É totalmente diferente. Isso aqui é eletromecânico, né, cara? Isso aqui é mecânico, tem uma coisa lá mecânica. Plec, 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 plec. Certo? Então tu vê, olha como é simples. Algumas coisas que a gente usa achando que tem uma tecnologia avançada por trás. É fio enrolado, um sensorzinho para medir qual é a voltagem e para decidir, né, qual dos 3 enrolamentos finais ali ele vai usar. Muito boa pergunta então. E tu vê, né, com esse bate-papo eu já estou te preparando lá para o final do ano para a aula de transformadores, certo? Então agora tu já tem uma noção, pelo menos, que transformador é um monte de fio enrolado. E o número de voltas que tu dá no fio, a relação, né, entre as voltas do primário e do secundário, enrolamento primário entrada, enrolamento secundário saída, é que determina o fator de transformação da voltagem, certo? Outra dica lá para o final do ano. Transformadores não funcionam em baterias, em pilhas. Ou seja, se tu engatar um transformador desse na bateria do carro, que é 12 volts, tu pode lamber o outro lado e não vai acontecer nada. Não tem nada do outro lado. Transformadores só funcionam para corrente alternada. Corrente contínua, transformador, não funciona, beleza? Esse tipo de instrumento só funciona para correntes oscilantes malucas, como aquelas que eu acabei de revelar para vocês que tem na tomada. Aliás, tu vê, né, eu comecei a fazer esse desenho só para mostrar que tinha uma certa atraso entre a voltagem e a corrente elétrica, né? Se for fazer o gráfico da corrente elétrica, ela não fica junto com o gráfico da voltagem, ela fica um pouco defasada, ó. Primeiro a voltagem muda, em seguida os elétrons começam a responder à voltagem. Isso tu só vai ver na faculdade, tá? É Eletrotécnica 2, tu vai ver essa matéria, Eletrotécnica 2, tu vai bem a fundo, aí tu aprende, aí tu entende como é que projeta redes elétricas e tal, é bem legal a matéria. Show de bola! Então até agora a gente viu uma parte óbvia da aula. Se tu ligar o teu aparelho numa voltagem maior do qual ele foi projetado, para a qual ele foi projetado, ele queima. Uma voltagem inferior à qual ele foi projetado, ele não queima, não funciona direito só, certo? Pode funcionar mal e porcamente ou nem funcionar, dependendo do tipo de aparelho, mas não queima. Chave, ai meu Deus, ligou, desligou. Fusível, passou mais corrente do qual ele foi projetado, para a qual ele foi projetado, funde, e se funde desconecta, salvando o resto do circuito. Disjuntor é o fusível moderno. Ele desarma, e aí é por isso que eu estava falando isso aqui. Ó. Ele desarma e ele não desarma só porque passou uma certa corrente, ele também pode desarmar por voltagem. Por isso que ele é mais seguro. Às vezes, a voltagem apareceu antes da corrente, pode danificar algum aparelho da tua casa, e o fusível não detectaria. Mas o disjuntor, que é mais moderno, pode detectar. E tem disjuntores que são tão
modernos que eles detectam qualquer mudançazinha mínima de voltagem e desconectam o sistema. Aí são, né, disjuntores mais caros, né? Por exemplo, tem um supercomputador na tua empresa. O cara gastasse $50 mil para comprar um computador, certo? Para processar os dados da empresa lá, sei lá, análises clínicas. Tu não pode deixar esse computador ligado na tomada como qualquer outro computador, né? Se queimar ele, a tua empresa vai parar, tu vai ter prejuízo, pode fechar a tua empresa se queimar. Então tem que ter toda uma proteção, tu vai contratar um engenheiro elétrico para instalar o sistema de eletricidade e tal. E tu não vai botar aquele disjuntorzinho da tua casa lá para proteger ele, né? Tu vai comprar um disjuntor especial, desenvolvido especialmente para esse tipo de proteção. Então se alguém der um pum perto dele, opa, desarma. Só por garantia, certo? Então na verdade isso tem disjuntores e disjuntores. Disjuntores da nossa casa, né? E disjuntores específicos, muito mais refinados. Eu lembro de um amigo meu, conhecido meu, que se formou em engenharia mecânica e fez mestrado em engenharia mecânica na parte de disjuntor. Então ele estava ganhando já uma grana federal lá para fazer pesquisa dentro da UFSC, tinha a salinha dele, tudo bonitinho, para desenvolver novos disjuntores para uma certa empresa lá. E era engenheiro mecânico, tu vê, né? E teoricamente fazendo mestrado numa área que seria mais da engenharia elétrica, né? Mas, né, as engenharias acabam se fundindo em algumas áreas. Então de repente tu vai ser o próximo fabricante de grandes disjuntores modernos aí. Reostato, o que seria um reostato? Sabe o volume do rádio? Tu vai lá e aumenta o volume, diminui o volume da televisão, ou até, não precisa ser nem volume. Às vezes tem gente que tem em casa isso, em vez de ser interruptor liga e desliga, é um botãozinho de girar. Aí pode dosar a luz que quer no ambiente, gira mais, deixa bem forte a luz, ou gira só um pouquinho, deixa meia luz para as crianças dormirem. Na verdade, sempre que tu gira um botãozinho e algo aumenta ou diminui na tua vida, estás usando um reostato. Que também tem o nome de potenciômetro, tá? Reostato, pode botar aí do ladinho se tu quiser, potenciômetro. É uma resistência variável, é um botãozinho que tu gira que pode aumentar ou diminuir a resistência elétrica. Então, por exemplo, tem corrente elétrica chegando na caixa de som. Quanto mais corrente elétrica chegar na caixa de som, maior o volume que ela vai produzir. Antes da corrente ir para a caixa de som, eu boto um reostato. Aí eu regulo. Se eu quiser um volume alto do rádio, eu baixo bastante a resistência para passar um monte de corrente e estimular a caixa de som com tudo. Faz barulho alto. Ah, não. Tá chegando 10 horas da noite, não posso incomodar os vizinhos. Tu gira o reostato para o outro lado, aumentando a resistência. Ao aumentar a resistência, vai passar menos corrente para a caixa de som e o volume vai diminuir. Então, tudo aquilo que a gente gira o botãozinho para regular mais ou menos volume, mais ou menos força, mais ou menos calor, mais ou menos potência, é um reostato. Reostato é uma resistência variável, podemos dizer assim. E tu vê, cara, é uma aula inteiramente só de bate-papo mesmo, só para tu saber algumas coisas que existem aí, né? Então, dados nominais de aparelhos elétricos é bobagem. Mais voltagem queima, menos voltagem não queima. Chave é para ligar e desligar. Fusível é para fundir quando está com emergência, desconecta. Disjuntor é quase igual ao fusível, só que dá para armar de novo e ele protege de mais coisas além de excesso de corrente. Ele protege também de excesso de voltagem. Reostato é um botãozinho que pode aumentar ou diminuir o volume do aparelho de som, por exemplo. Na prática ele é uma resistência variável. É isso. Então acho que batemos um papo legalzinho e show de bola. Vou fazer um exemplo dessa parte só para tu ver como é que é. Porque na verdade nós vamos usar para fazer os cálculos as aulas anteriores. Isso aí era só um bate-papo para tu saber de coisas novas que existem por aí.